Oi, galerinha, tudo bem? A gente está online de novo e hoje a tia Dani veio com uma tarefa que a tia Prica me enviou. A tia Prica me enviou umas letras embaralhadas aqui e pediu para descobrir qual vai ser o tema do Culto Kids de hoje. Eu desembaralhei a letrinha B, D, C, O e a palavrinha que eu achei foi obedecer. Eu acho que tem tudo a ver com o Culto Kids de hoje. Vamos dar uma olhadinha no que a tia Prica vai falar pra gente? Preste atenção aí. Beijo. Já já a gente tá de volta. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um versículo? Esse versículo vocês acho que já conhecem. Está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ver o que diz lá? Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem está dizendo isso? Vocês sabem me dizer? Claro, Jesus! Jesus disse que aquele que tem os mandamentos dele, ou seja, aquele que obedece os mandamentos, este é o que ama o Senhor. Adianta dizer só, ai Jesus, como eu te amo, se a gente não obedece? Pois é, obedecer é uma demonstração de amor. É dizer para o Senhor Jesus que a gente ama Ele. Então diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, repete você comigo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso! Vamos fazer o seguinte, só os meninos agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Perfeito, isso mesmo. Agora vamos cantar, que fica mais fácil de decorar, não é? Tio Rafa, toca aí pra gente poder cantar esse versículo, para que as crianças de casa não esqueçam mais, hein? Esse louvor é tão lindo. E ele fala pra gente, né? Ô Senhor Jesus, eu quero te obedecer, porque assim eu vou estar demonstrando que eu te amo. Amém? Ó, vamos lá. A gente só vai falar o versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Decorou? De novo, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A segunda parte, a mesma coisa, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o quê? Este é o que me ama. Este é, e este é o que me ama. Esse é o que me ama. Que lindo! Olá! Olha a tia aqui de novo. Vamos dar continuidade à nossa série? Pois é, estamos falando sobre um livro muito legal, com muitas histórias que dá origem à nossa vida, dá origem a tudo. Vocês lembram qual é o livro? Qual é o nome da série que nós estamos aqui mesmo falando? É 1, 2, 3?
Isso aí, 1, 2, 3, Gênesis. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Uma das coisas que eu tenho incentivado as crianças lá na nossa célula, e eu creio que as tias estão fazendo isso também, todas as células da nossa igreja, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E hoje a gente vai falar algo tão legal que vocês já conhecem. Dá pra ver aqui, ó. Pela imagem aqui do meu lado. Que história é essa? Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte? Pega lá a sua Bíblia. Enquanto a gente vai pegando a Bíblia, vai abrindo lá em Gênesis. Logo no primeiro livro da Bíblia, que a gente está estudando, não é isso? No capítulo 6, eu vou fazer uma oração com vocês. Pega lá a Bíblia que eu vou esperar vocês aqui para a gente poder já começar a falar sobre o nosso tema de hoje, não é isso? É verdade, o ABC do cristão é que vocês não podem esquecer, né? Qual é o versículo que nós falamos hoje? Estava lá em João 14:21, não foi isso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha que lindo isso! E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos lá, todo mundo pegou? Vamos orar agora então? Fecha os teus olhos. Pede para a mamãe e papai, todo mundo se aquietar em casa, porque agora é o momento de a gente ouvir a palavra de Deus. Pai, queremos te agradecer por esse momento em que nós separamos para poder ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Pai, fala aos nossos corações e que tudo isso que for falado aqui, conforme a tua palavra, fique guardado, Senhor amado, para que a gente nunca venha esquecer e que a gente aprenda, Senhor, a fazer tudo conforme está escrito aqui nesse livro, porque, como a gente já falou, que está escrito lá em João, que nós precisamos obedecer os teus mandamentos para demonstrar amor ao Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver, então, o que a palavra fala a respeito do que nós vamos estudar hoje? Queria que vocês abrissem lá em Gênesis, vamos lá, todo mundo abrindo. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Ó, Gênesis 6, a partir do verso 5. Olha o que diz a palavra. Não vou ler todo, é do 5 ao 22. Não é muita coisa, dá para você ler ele todinho, tá? E diz assim, logo no começo, ó. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas, toda a intenção do coração dessas pessoas era o quê? Era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. Olha só o que estava acontecendo nessa época aqui. As pessoas eram tão mais interessantes, né? Parece até com uma época que a gente conhece bem, né? Pessoas egoístas que pensam só em si, pessoas que são maldosas mesmo, que fazem mal ao outro, né? Só que aqui a Bíblia está falando que elas constantemente, dia após dia, todos os dias, elas estavam praticando a maldade. Mas aí o Senhor então disse, olha o que o Senhor disse aqui, ó. Farei, tô lá no 7, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Olha isso, é tão difícil você agradar a Deus, obedecer, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando todo mundo não faz a mesma coisa. Você imagine Noé. Noé, naquela época, a Bíblia fala que Noé, tem até um louvor, lembra que fala assim, ó, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Noé, ele era um homem que obedecia. Gente, devia ser muito difícil para Noé obedecer, porque quando Deus resolveu então destruir a terra com águas, o que aconteceu? Ele escolheu a Noé por causa do coração dele e da vontade de Noé em obedecer tudo aquilo que Deus falava. Deus então viu o coração de Noé. E aí o que Deus falou? Nos versículos seguintes, aqui que nós lemos, ó, essa história está aqui,
escrita na Bíblia, que é o lugar onde a gente encontra as histórias mais lindas que a gente pode ver. E são histórias que aconteceram de verdade, não é história desses livrinhos aí que a gente vê, não, de historinha de Pinóquio, a gente até viu na série passada, né? De coisas que não aconteceram. Essa história aconteceu, essa história foi de verdade. E aí, quando Deus então viu o coração de Noé, o que aconteceu? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos e vou pedir para que ele construa uma arca, um barcão grandão, para que eu possa proteger Noé e sua família. Mas não só isso, vocês lembram mais o que Deus fez? Além de Deus dar a ordem para ele construir aquele barcão, ele ainda ia, olha que legal, Noé ia abrigar dentro dessa barca um casal de cada bicho. Isso mesmo, imagine aquela bicharada lá dentro daquela arca, né? Com Noé lá dentro. Noé confiou no Senhor, né? Noé, ele obedeceu uma ordem que Deus deu. Deus chegou para ele e falou que ele deveria construir. Sabe o que as pessoas lá... Imagina só, Noé fazendo algo grandioso e dizendo que viria chuva sobre né? Não aquela região, mas viria chuva sobre toda a terra e que essa chuva iria destruir tudo. As pessoas riram de Noé, elas não acreditaram nele. Noé, de repente, poderia, não vou obedecer não, né? Poxa, tá difícil, como é que eu vou continuar crendo que Deus tá realmente falando isso para mim e que isso realmente vai acontecer? Mas não foi assim, né? Noé realmente confiou no Senhor e obedeceu mesmo sendo difícil. Olha que legal! Ele então constrói a arca e a arca é construída e aí agora? Agora tem que chamar os animais. Deus deve ter dado uma ordem aos animais porque todos eles apareceram um casal de cada espécie. Era um casal de jacaré, um casal de leão, o leão e a leoa, e eles foram todos entrando na arca. Olha que legal, isso era uma demonstração de amor para aqueles que obedecem. Obedecer, lembra que eu falei no versículo? Obedecer é uma declaração de amor, é uma manifestação de amor, é uma demonstração de amor ao nosso Deus. Quando a gente, por exemplo, obedece a mamãe e papai, a gente está demonstrando um carinho todo especial pela nossa mamãe e pelo nosso papai, não é verdade? Às vezes a mamãe e o papai falam algo para você que você deve obedecer. Às vezes não é difícil. Exemplo, teve uma vez que a pessoa que tomava conta de mim, ela chegou e falou assim, não quero você andando com algumas pessoas lá que eu costumava às vezes a estar perto. E ela falou, porque vai acontecer uma hora delas fazerem alguma besteira e você vai levar a culpa. E eu ficava só prestando atenção, mas eu gostava de estar com aquelas pessoas. Mas teve uma vez que essas pessoas foram para uma cachoeira. Eu sei que elas iam fazer besteira, iam fazer coisa errada lá. E aí eu lembrei das palavras daquela pessoa que tomava conta de mim. E aí eu falei, e agora, eu vou ou não vou? E aí quando eu fui perguntar, aí para saber se eu podia ir ou não, ela falou, você é quem sabe. Eu, E agora, o que é melhor? Eu pensei e falei, eu vou obedecer. Vai que acontece alguma coisa lá e depois ela diz assim, eu não te disse? E aí eu tenho alguma consequência ruim. Falei, sabe de uma coisa? Melhor é obedecer, né? Eu obedeci. E assim, sempre é melhor obedecer, mesmo às vezes a gente não entendendo o que o papai e a mamãe estão falando pra gente. Não é verdade? E Noé fez isso. Olha isso, gente. Isso é lindo demais. Deus, ele criou o homem para que ele se relacionasse com ele, né? E Noé tinha essa prática. Você sabia que Noé, ele, como a palavra diz que ele andava com Deus, andar com Deus significa que ele fazia o quê, crianças? Júnior, você que a gente tem, né, tem investido em vocês aí tempo, falando, o que vocês precisam fazer para ter um relacionamento com Deus? Não é? Ler a palavra. Mas o quê? Fala aí para mim. Não, quero ver a participação de vocês. Vocês estão quietos aí em casa. Fala, ler a palavra, orar, não é isso? Quando a gente ora, a gente fala com ele. Quando a gente lê a palavra, ele fala com a gente. Agora, uma coisa que eu aprendi é,
todas as vezes que você for orar, fica alguns segundos quietos, para você poder, aprender a ouvir a voz dele. Em meio à oração, o Senhor também fala com a gente. Então isso é muito bom. E aí o que aconteceu então? Olha o que aconteceu. O pecado era tanto lá naquele lugar, não é isso? Que Deus então decidiu acabar com as pessoas, não foi isso? Mas por amor a Noé, ele fez o quê? Ele salvou os seres humanos. Sim, os seres humanos e os animais. Por quê? Quando a água escoou, a água diminuiu, a arca pairou sobre uma montanha, não foi assim que a Bíblia diz? Pois é, pairou lá sobre a montanha. E aí a terra já estava seca. Noé e sua família, junto com os animais, puderam sair dali e começar uma nova geração. Olha isso! Se Deus tivesse destruído toda a terra e não tivesse sobrado ninguém, e nós? Nós não teríamos nascido. E isso foi uma demonstração de graça, de amor pelas nossas vidas, quando Deus escolheu a vida de Noé, sua família, para que eles fossem preservados dentro da arca junto com os animais. Porque quando eles saíram, eles puderam então ter filhos, filhas, e aí nascemos nós. Gente, isso foi lindo demais, isso foi poderoso por causa da obediência de Noé. Olha que lindo. Deus deu uma chance a nós, ou seja, os seres humanos, não foi isso? Deu uma chance pra gente. Gente, isso é muito bom. Se estamos vivos, foi por causa da obediência de Noé. Por isso é importante a gente seguir o alfabeto do céu. Gente, isso aqui eu achei muito legal. Olha isso, o alfabeto do céu. Quem sabe o que é isso? Alguém sabe me dizer? Tem um youtuber aí, um casal de irmãos, que eles fizeram até uma música com esse alfabeto do céu. Eu acho que vocês vão saber, não vou nem falar o nome para não fazer propaganda deles, mas vocês vão saber aqui quando eu falar. Olha só, o alfabeto do céu é simples, gente, é algo muito divertido e diferente. Você pega a letra O, pega a letra B, pega a letra D e pega a letra C. Agora tenta falar essas letras uma atrás da outra. Fica o quê? O, B, D, C. Vocês entenderam? Obedecer. Esse é o alfabeto do céu. Em vez de ser ABC, seria o obedecer. Gente, isso é muito legal. E você? Você tem sido obediente a Deus? Você tem obedecido aos seus pais, às suas mães? A sua mãe? Ou meu pai? Como é que tem sido? Tem obedecido? Você tem sido aquela criança que tem sido exemplo? Ou você tem feito as coisas escondidas e ninguém está sabendo de nada? Mas lembre sempre disso. Deus sabe de tudo. Lembra? Ele está, olhando todos nós o tempo todo, porque ele é onipresente. Então não adianta esconder, não é verdade? E aí, pois aí também, tem os professores, os líderes, não é? Às vezes o líder da célula, um líder daí na igreja, os professores na igreja, na escola. Vocês têm sido obedientes? Têm feito a parte de vocês? Né? Quando a gente desobedece, por exemplo, os nossos pais, a gente está desobedecendo não só o papai e a mamãe, não. A gente também está desobedecendo a quem? A Deus. Pois é. Pois em sua palavra diz que a gente deve obedecer aos nossos pais. Lembra? A gente deve honrar os nossos pais. A Bíblia fala sobre isso. É um dever nosso honrar os nossos pais. Eu hoje tenho meus anos e eu obedeço até hoje o meu pai. Meu pai fala todos os dias, meu pai liga pra mim, você está onde, você está fazendo o quê? E eu obedeço meu pai direitinho se ele fala alguma coisa pra mim, que já sou casada e tenho filhos. A gente precisa obedecer aos nossos pais, não é? E quando a gente desobedece, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente sofre consequências. Do mesmo jeito é a consequência quando a gente desobedece, não é isso? Por exemplo, acho que eu me enrolei aqui, né? Mas estou falando assim, tudo que a gente faz que é ruim, ela tem consequência. Até as coisas boas têm consequência. Só que assim, coisa boa tem consequência boa e coisas ruins têm consequências ruins. Então, se eu desobedeço, qual é a consequência disso? Por exemplo, se minha mãe pede para eu estudar para a prova e eu não estudo, qual a consequência disso? Eu vou tirar nota ruim, não é? Se minha mãe fala para eu não ir a determinado lugar e eu vou, qual é a consequência disso? Na maioria das vezes acontece algo ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa
viver uma vida em obediência, né? E a gente vai pedir ao Senhor hoje, né, para que a gente consiga colocar em prática esse alfabeto do obedecer. A gente precisa obedecer aos nossos pais, as pessoas que estão sobre a gente, tipo professores e líderes, e principalmente ao Senhor, não é isso? É o que a gente deve fazer. Marca na Bíblia de vocês esse versículo, João, capítulo 14, versículo 21, para que vocês nunca mais esqueçam isso. Porque quando eu amo ao Senhor, quando eu demonstro, Senhor Jesus, eu te amo muito, então para que eu demonstre realmente esse amor por Ele, o que eu devo fazer? Eu devo obedecer aquilo que Ele diz para eu fazer. Se é errado eu matar, se é errado eu roubar, pegar algo que não é meu, lembra? Tudo aquilo que está no nosso coração, antes de Jesus entrar, tinha um vazio no nosso coração. Jesus é aquele que preenche o vazio do nosso coração, mas quando Ele não está, o que sobra dentro de nós? Tem espaço demais para entrar aquilo que é ruim. Aí são vários pecados, falar palavrão, machucar alguém. Olha isso aqui, enganar, são todas essas sujeiras que ficam no nosso coração, coisas ruins que ficam no nosso coração, pelo simples fato de eu fazer aquilo que não devo fazer. A palavra fala que eu devo obedecer. Então, quando eu obedeço, quando eu faço a vontade de Jesus na minha vida, Ele enche a minha vida de alegria, Ele enche a minha vida de amor. Eu tenho o amor dos meus pais, eu tenho o amor dos meus amigos. Quantas pessoas legais estão perto de mim. Gente, isso é muito bom. E eu queria orar com você agora. Queria que você fechasse os teus olhos. Tá tão difícil de obedecer? Tá difícil mesmo? Então eu creio no Espírito Santo, que Ele pode ajudar a você nesse processo. Não é legal, às vezes, a gente ter esse tipo de comportamento. Ainda mais a gente que diz que é de Jesus, não é? Você imagina, as pessoas que não têm a Cristo, até vai lá ter esse tipo de comportamento, mas quem tem a Cristo no coração não pode, não é verdade? E você? Alguma vez você já pediu para que o Senhor Jesus entrasse no teu coração, fizesse morada? Eu também queria fazer essa oração com você. A gente vai fazer aqui 2 orações. Uma, vamos orar para que Jesus ajude a gente a obedecer, a fazer o que é certo, a não pecar contra Ele, né? A lavar o nosso coração. E a gente também vai pedir, vai orar agora por aqueles que nunca fizeram essa oração de entrega, de falar, Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Isso significa que você vai deixar de ser pecador? Não. Você ainda vai continuar sendo pecador. Mas a diferença é que quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente muda tudo. Porque agora você tem o Espírito Santo para te ajudar a não pecar mais, que é o que a gente vai fazer agora. Pedir ajuda a Ele, para ajudar a gente a não pecar mais. E não só isso, a gente passa a ser morador. Depois, quando a gente morrer, nós vamos morar num lugar maravilhoso que Ele está preparando para nós. No próprio capítulo 14, Jesus fala que Ele subiu aos céus depois que Ele ressuscitou. Lembra que Ele ressuscitou no 3º dia? Ele sobe aos céus e está preparando morada para a gente lá em cima. Isso vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar agora então. Fecha os teus olhos. Pai, queremos te pedir nessa hora, envia o teu Espírito Santo para ajudar a cada criança, a cada adulto nesse momento que tem lutado contra o pecado e não tem conseguido, Senhor amado, sozinho. Ajuda eles a vencer o pecado. Ajuda-os a não falar palavrão, a não mentir, a não roubar, Senhor. Ajuda-os a obedecer a Tua palavra. Quando o Senhor diz para nós o que devemos fazer, devemos amar o nosso próximo. Pai, ajuda-nos. Envia o Teu Espírito Santo a cada lar agora nessa hora. E também eu quero te pedir por essas crianças, Pai, que nunca fez uma oração de entrega, uma oração dizendo, Senhor Jesus, entra no meu coração. Toma essas crianças em tuas mãos agora, Senhor. Lava, Pai querido, cada coração. Perdoa, Senhor amado, os seus pecados. Escreve o nome delas naquele livro grandão que está lá no céu, que vai ser a nossa entrada para Deus, querido, estarmos contigo, Senhor, naquele grande dia quando Tu voltares. A Deus, muito obrigada em nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, Deus abençoe vocês, que vocês possam obedecer sempre ao Senhor, porque olha o que aconteceu com a família de Noé porque eles obedeceram, não é verdade? Foi lindo isso e por causa da obediência deles hoje eu fui abençoada. Assim como eu creio que quando você obedecer,
vai gerar consequências não somente na tua vida, mas na vida de todas as pessoas que vão estar ao seu redor. Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.